Eu conheci o Moacir Santos em 2001, por ocasião da gravação do Projeto Ouro Negro, do qual eu tive a honra de participar. Na sequência, o CD Choros e Alegria e depois o DVD Ouro Negro. Esse processo todo durou 5 anos, entre 2001 e 2006, que foi quando a gente tocou, que entrei dentro da música do Moacir mesmo, efetivamente, fazendo música, descobrindo aqueles sons, percebendo a grandeza dessa música. E nesses 5 anos a gente teve um contato bastante próximo, porque ele veio ao Brasil para poder participar dessas gravações e desses eventos em torno da obra dele. Ele se tornou então muito premiado e nesse momento muito conhecido, pelo menos entre nós os músicos. Então a importância desse projeto Ouro Negro, ela foi fundamental para toda a classe musical e eu me incluo nessa porque a partir daí eu comecei a me envolver com o assunto Moacir Santos, com a pessoa Moacir Santos e com o compositor Moacir Santos, me levando então a um estudo mais profundo durante o doutorado na Universidade Federal da Bahia, que eu cheguei a concluir em 2010. Esse doutorado me levou até a Califórnia, onde eu pude ter contato com material de composição, material de estudo do Moacir mais de perto, né? Um acesso muito bom, franqueado pela família do Moacir Santos, o Moacir Santos Júnior e a Cleonice Santos, a quem eu agradeço muito essa oportunidade. Esse estudo acabou desembocando no livro que eu publiquei sobre Moacir, chama Moacir Santos ou Os Caminhos de um Músico Brasileiro, que é uma adaptação da tese. A partir daí, muitas coisas foram acontecendo e muitas pessoas foram mostrando interesse na obra do Moacir, a partir dessa década, digamos assim, de atuação em torno da obra dele, né? Entre essas coisas todas, existe esse projeto que é de extrema importância sobre as trilhas sonoras do Moacir, enfocando essa vertente do Moacir Santos como compositor de trilhas sonoras para o cinema, especialmente para o cinema novo, nos anos 60, antes mesmo dele partir para os Estados Unidos em 67. Um momento de muita produção do Moacir. Ele tinha uma caneta muito afiada para trilhas sonoras, ele era um compositor de trilha inserido no mercado do cinema já e com a sua bagagem herdada dos grandes professores que ele teve, o contato que ele teve com os músicos da Rádio Nacional, Emílio Panicali, Radamés Inátali, entre outros, pessoas também que compunham trilhas sonoras para o cinema nos anos 40. Isso, uma pesquisa do Lucas trouxe essa faceta, como o Moacir Santos gostava de dizer, trouxe luz para essa faceta do Moacir. Esse projeto, que é agora financiado, premiado, né? Não financiado, é um projeto premiado pelo Itaú Cultural e muito bem premiado, porque vai mostrar para todos nós o quão importante, mais importante ainda, é a obra do Moacir Santos. Um Moacir Santos que se mostra sinfônico em muitas das trilhas, como a trilha de Seara Vermelha, que é uma até agora para nós todos, basicamente, é uma grande incógnita, assim, como essa trilha ela ficou escondida, né, assim, durante tantos anos e a gente não sabia que o Moacir Santos tinha essa capacidade sinfônica. Se sabe que ele tem essa atividade sinfônica na Rádio Nacional por causa dos arranjos
que ele fazia para as programações da Rádio Nacional, mas trazer essa partitura e disponibilizar essas partituras das trilhas sonoras, só pode ser uma coisa muito maravilhosa que está acontecendo. Eu faço votos de que esse projeto ele prossiga com toda a sua plenitude e trazendo muito mais informações para nós sobre Moacir Santos. E assim como o Projeto Ouro Negro, no meu livro, a gente está fazendo uma espécie de trilha sonora da vida do Moacir Santos, digamos assim, né? Mostrando o seu lado de compositor de choro, de seu lado de compositor de big band e agora o seu lado de compositor de trilhas sonoras. Então eu felicito todas as pessoas que mantêm esse interesse vivo na obra do Moacir Santos. Vamos nos juntando e vamos fazendo assim um grande bloco, para poder divulgar essa música.